Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de português, tá? Então, pegue aí o seu lápis, o caderno e também o seu livro de português. Abre ele na página 198 e 199, tá? Na última aula de português, nós aprendemos sobre o relato de experimento, não foi isso? Nesta aula, nós vamos continuar aprendendo sobre isso, né? Na última aula, nós fizemos a leitura, vimos as partes que compõem esse tipo de texto, conversamos um pouco sobre o que seria, tá? Nesta aula, nós vamos compreender as partes que compõem esse texto. Então, eu te convido a prestar bastante atenção e vamos iniciar a nossa aula. Então, vamos começar entendendo o que é o relato de experimento. É um registro escrito da observação de um fenômeno natural, relacionado ao ambiente ou ao organismo dos seres vivos. Então, perceba aí no seu texto que esse registro que você está observando aí é a observação de como as plantas transpiram, tá? Então, isso é o relato de experimento. Agora nós vamos começar a compreender as partes que compõem um relato de experimento. Então, vamos começar falando sobre o título. E o título, ele informa o assunto do experimento. Perceba que o título do seu texto é Plantas Transpiram. Percebe que o assunto, quando nós lemos esse texto lá na aula anterior, nós vimos que o assunto é a transpiração das plantas. E o título já nos indica isso, tá? Nós temos também a observação. E o que seria a observação? É o relato do fenômeno que foi examinado e despertou o interesse em novos conhecimentos. Então, perceba aí que na observação está relatando, tá? Que os seres humanos, eles transpiram, inclusive as plantas. E isso gera o quê? Gera um interesse em buscar novos conhecimentos para entender como isso acontece. Logo em seguida, uma outra parte que compõe esse tipo de texto é o objetivo. E o objetivo define o que se pretende fazer, tá? E o que é que você quer fazer? No nosso texto, nós vamos perceber que o objetivo era descobrir como as plantas fazem para expelir, para colocar para fora a água. Logo em seguida, nós temos a hipótese, e a hipótese, ela faz uma suposição sobre um novo fenômeno com a intenção de demonstrá-la, tá? Então, se você ler a hipótese do seu texto, você vai perceber que ele diz o seguinte, que a água, tá, que está presente aí na planta, ela não volta para a raiz, ela evapora. E para isso, ele vai tentar descobrir como isso acontece. Como? Em seguida, vai vir uma outra parte que é os materiais. E os materiais relacionam o que é necessário para realizar o experimento, ou seja, o como fazer para descobrir se aquela hipótese levantada é realmente verdadeira, ok? Então, aí no nosso texto, você vai perceber que os materiais usados foi uma planta, um saco plástico e um barbante. Uma outra parte é a experiência, os procedimentos, tá? Que vai descrever as ações passo a passo. O que eu preciso fazer para descobrir, tá? Se as plantas, como as plantas fazem para colocar a água para fora, tá? Então, vai ter o passo a passo, que é regar a planta, depois envolver com saco plástico, amarrar com um barbante, não é isso? Então, esse é o passo a passo da experiência. Por fim, logo após isso, vem os resultados. E os resultados, eles apresentam o que acontece no final do experimento. Então, no nosso texto, nós vamos perceber que, com o passar do tempo, o plástico ficou molhado, tá? E foi a água que evaporou das folhas, ou seja, saiu das folhas, tá? E, por fim, tem a conclusão. E a conclusão é o que se afirma com base no resultado e comprova a hipótese. Perceba que a nossa conclusão do nosso texto lá das plantas transpiram vai comprovar a nossa hipótese. E qual foi a nossa hipótese? Que a água presente na planta, ela não volta para a raiz, ela evapora pelas folhas, não é isso?
Então, a conclusão vai afirmar isso, vai comprovar a nossa hipótese, ok? Agora, pessoal, eu estou mostrando para vocês a atividade do dia. Eu vou explicar como ela é, tá? Aqui nós temos um experimento que você vai fazer aí na sua casa, tá? Bola de papel que não se molha. Então, você vai precisar desse material aqui, um lenço de papel, um copo, fita adesiva e uma bacia com água. E vai realizar aqui, ó, a experiência, tá? Quando você realizar essa experiência, você vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, você vai escrever aqui, ó, nos resultados. Perceba que nos resultados não tem nada escrito? É porque você que vai colocar aqui os resultados. E nós temos a nossa conclusão já preparada também aqui. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar quais foram os resultados dessa experiência, tá? Agora eu vou demonstrar para vocês como você vai fazer essa experiência, tá? Vou explicar mais ou menos. Então, o material que lá no texto está explicando é um copo, um lencinho de papel, não precisa ser grande, tá? Você vai fazer uma bolinha com esse papel e você também vai precisar de uma fita. Não precisa de ser uma fita grande assim como a minha, porque eu só tinha essa em casa, tá? Pode ser da pequena, porque o objetivo da fita é que você prenda esse papelzinho no fundo do copo. Então, eu tirei aqui um pedaço dela, tá? Vou colocar aqui no papel e vou prender esse papel aqui no fundo do copo. E você tem que se certificar de que esse papel vai estar bem preso, ele não pode se soltar, tá? Então, ó, tá preso o papelzinho. Perceba? Você vai pegar esse copo e vai colocar dentro da bacia com água. Agora, preste bastante atenção para o experimento dar certo. Você tem que colocar o copo assim, ó, retinho, tá? Então, aqui é a minha bacia, eu vou chegar até o fundo dela reto. Eu não posso inclinar dessa forma, tá? Não posso inclinar o copo, ele tem que entrar retinho. E na hora de sair, também, ele tem que sair reto. Você não pode, no momento que estiver, ó, tirando, inclinar ele assim, tá? Senão não vai dar certo. Então, tira retinho, tá? Depois que você fizer isso, você vai observar o que vai acontecer com o papel. O que acontecer, você vai escrever, tá bom? Eu espero que você faça esse experimento e também registre, tá? Porque relato de experimento é um registro da observação que você faz de um fenômeno, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você faça o experimento que eu indiquei na atividade, tire foto e mande para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima!